O salão luxuoso do Bellagio Gallery of Fine Art em Las Vegas brilhava sob lustres de cristal. Personalidades influentes e colecionadores renomados desfilavam pelo ambiente, todos ansiosos pelo leilão mais esperado do ano. No centro da atenção estava a peça Segredos do Horizonte, uma pintura misteriosa cuja origem gerava debates acalorados. Enquanto os lances começavam, Bia, uma jovem artista trabalhando como assistente no evento, observava com fascinação e uma pontada de inveja. Um dia, minha arte estará aqui, ela sussurrou para si mesma, sentindo um desejo profundo de ser reconhecida. Quando Richard entrou, o murmúrio das conversas parou. Alto, com uma presença que exalava poder e mistério, ele era o tipo de homem que fazia qualquer um se perguntar: quem é ele realmente? Sentado com postura impecável, Richard parecia alheio às atenções. Mas quando a pintura foi apresentada, seu olhar mudou, ficando fixo na tela, como se visse algo que mais ninguém podia compreender. Os lances começaram baixos, mas logo atingiram cifras exorbitantes. Cada oferta superava a anterior, até que Richard ergueu a mão, e em um tom calmo, declarou: 5 milhões. O salão ficou em silêncio absoluto, todos presos ao momento. O valor pago por Richard era maior do que qualquer outro já oferecido por uma pintura daquela categoria. A obra foi arrematada, mas o que aconteceu depois deixou todos boquiabertos. Quando o leilão terminou, Richard foi visto deixando a pintura na entrada, abandonando-a sem nenhuma explicação. As vozes murmuravam em descrença: por que alguém pagaria tanto para simplesmente descartá-la? Bia, incapaz de resistir à curiosidade, se aproximou da obra. Algo nela parecia falar com ela de uma maneira inexplicável, quase mística. Olhou ao redor, percebendo que ninguém mais notava a peça esquecida. Com um misto de receio e coragem, Bia decidiu levá-la para casa. Talvez isso seja um sinal, ela pensou, o coração disparado de emoção e nervosismo. Caminhando pelas ruas de Las Vegas com a pintura em mãos, ela sentia como se estivesse carregando um segredo profundo e transformador, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Quando chegou em seu pequeno estúdio, colocou a pintura sob a luz e começou a analisá-la. Seus olhos detectaram algo estranho nas camadas de tinta, como marcas quase invisíveis sob a superfície. Enquanto passava a mão suavemente pela tela, uma ideia inacreditável passou por sua mente: há algo escondido aqui. Ela pegou uma lupa, e o que descobriu foi chocante. Bia encontrou traços de uma mensagem gravada na tinta, quase imperceptível, como se fosse um código. O coração de Bia batia acelerado. Com um misto de medo e expectativa, ela sussurrou para si mesma: quem seria capaz de deixar algo tão importante assim, sem explicação? O pequeno estúdio de Bia parecia menor do que nunca, enquanto ela olhava fixamente para a pintura. A mensagem gravada sob as camadas de tinta estava incompleta, mas mesmo assim parecia guardar um segredo inacreditável. As palavras parcialmente visíveis diziam: a verdade está escondida onde tudo começou. A mente de Bia fervilhava de perguntas. O que isso significava? Quem teria feito isso? E acima de tudo, por que Richard, o milionário misterioso, teria abandonado algo tão valioso? Determinada a descobrir mais, Bia passou horas pesquisando a pintura na internet. Ela encontrou informações sobre sua origem, uma peça criada por um artista renomado, mas com um passado envolto em mistério. Foi então que algo surpreendente surgiu. Bia descobriu que a pintura havia pertencido à família de Richard e desaparecido em um incêndio que destruiu sua mansão há 20 anos. O incêndio, ao que parecia, também tirara a vida da esposa e da filha do milionário. Bia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A obra que ela segurava nas mãos não era apenas uma pintura, era um fragmento do passado de Richard, um pedaço de uma história que parecia estar esperando para ser desenterrada.
Mas por que ele a havia deixado para trás? A dúvida a corroía. Inquieta, Bia decidiu observar cada detalhe da tela em busca de mais pistas. Foi então que notou algo que a deixou chocada: marcas que pareciam símbolos estavam escondidas em cantos estratégicos da pintura. Isso não pode ser coincidência, pensou. Com uma lanterna, iluminou os detalhes, e as marcas se conectavam como as peças de um quebra-cabeça. Entre as descobertas, havia um símbolo peculiar que Bia não conseguia identificar. Pesquisando em fóruns de arte, encontrou uma referência a uma sociedade secreta chamada a Ordem do Horizonte, supostamente ligada a escândalos de corrupção e crimes históricos. O símbolo na pintura era o mesmo da sociedade secreta, levantando a possibilidade de que Richard estivesse ligado a algo muito maior. Enquanto conectava os pontos, o telefone de Bia tocou, interrompendo sua linha de raciocínio. Era Helena, sua amiga e confidente, que trabalhava em uma galeria menor na cidade. Helena comentou, casualmente: "Você viu? Todo mundo está falando sobre o milionário que abandonou uma pintura. É inacreditável como ele sempre atrai atenção." Bia hesitou, pensando se deveria contar a verdade sobre o que havia encontrado. Decidiu que não. "Eu preciso descobrir tudo isso antes de envolver qualquer outra pessoa", pensou, segurando a pintura como se fosse um segredo precioso. Mas, no fundo, uma sombra de preocupação crescia. Se aquele enigma estava ligado a uma sociedade secreta, o que mais poderia estar em jogo? No silêncio do estúdio, Bia encarou a pintura mais uma vez, como se ela pudesse responder às suas perguntas. Seus dedos deslizaram pelas bordas da moldura, e sem querer, ela encontrou algo surpreendente. Uma pequena abertura oculta na moldura escondia um pedaço de papel dobrado. Bia puxou o papel, com as mãos tremendo, e abriu. Era uma mensagem enigmática, escrita com uma caligrafia elegante: "Confie apenas na verdade. E cuidado com quem está olhando." As palavras da mensagem ecoavam na mente de Bia como um aviso sombrio. Confie apenas na verdade. E cuidado com quem está olhando. O medo se misturava com a curiosidade, mas uma coisa era certa: ela precisava encontrar Richard. Ele era a única pessoa que podia explicar o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, Bia tomou coragem e foi até a mansão de Richard, localizada em um condomínio exclusivo nas colinas de Las Vegas. A propriedade era imensa, cercada por muros altos e câmeras de segurança. Ao chegar ao portão, foi recebida por um segurança imponente chamado Tom. Ele a olhou com desconfiança quando ela explicou o motivo de sua visita. "Ninguém entra sem autorização." "Vá embora", disse ele, sem rodeios. Bia se recusou a desistir. "Diga a ele que é sobre a pintura. Ele vai entender." Após muita insistência, Tom, contrariado, entrou em contato com Richard. Alguns minutos depois, o portão se abriu, e Bia foi conduzida até a entrada principal da mansão. O coração dela batia rápido enquanto ela atravessava o imenso jardim, cercado por esculturas modernas e fontes luxuosas. Richard a recebeu em um salão amplo e minimalista, com paredes brancas e grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Ele parecia surpreso, mas não abalado ao vê-la. "Você trouxe a pintura?", perguntou, direto. Bia assentiu, mas antes de entregar a obra, pediu explicações. "O que há de tão importante nela?" "Encontrei algo que você precisa ver." Ela retirou a mensagem e o mostrou os símbolos escondidos na pintura. O rosto de Richard permaneceu sério, mas seus olhos demonstravam algo entre tensão e reconhecimento. Após alguns segundos de silêncio, ele falou: "Essa pintura é tudo o que resta do meu passado. Ela pertenceu à minha esposa, Claire. O que você encontrou confirma algo que eu suspeitava há anos."
Bia ficou confusa. Mas por que você a abandonou? Richard hesitou antes de responder. Porque ela traz mais perguntas do que respostas. E essas perguntas podem ser perigosas. Ele então revelou que a pintura estava conectada a uma sociedade secreta chamada a Ordem do Horizonte. Segundo ele, a organização havia perseguido sua família por décadas devido a segredos escondidos em obras de arte. Richard revelou que acreditava que o incêndio que matou sua esposa e filha foi causado pela Ordem. As palavras dele chocaram Bia. O peso da pintura em suas mãos agora parecia ainda maior. E o que você acha que eles querem agora? Perguntou. Richard suspirou. Eles querem apagar o que restou da minha família. E agora, você está envolvida nisso. A tensão no ar era palpável. Bia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Então, o que fazemos agora? Perguntou, determinada. Richard olhou para ela, com um misto de preocupação e admiração. Nós descobrimos a verdade. Mas você precisa entender, Bia, que isso pode custar caro. Muito caro. O silêncio entre Richard e Bia era interrompido apenas pelo som da lareira no canto do salão. Richard, com o olhar fixo na pintura, parecia reviver memórias que ele tentava enterrar. A verdade está escondida onde tudo começou, ele murmurou, repetindo a frase que Bia havia encontrado. Juntos, eles começaram a examinar mais uma vez a pintura, desta vez com ferramentas que Richard trouxe de seu escritório. Ele revelou que, no passado, Claire havia mencionado algo sobre segredos escondidos em suas obras de arte, mas ele nunca deu muita atenção. Agora percebo que ela estava tentando me avisar, disse ele, com um tom que transbordava arrependimento profundo. Enquanto eles analisavam as camadas de tinta, um padrão começou a emergir, algo que parecia um mapa. Bia percebeu que o mapa parecia indicar um local em Las Vegas, um antigo prédio abandonado. Antes que pudessem decifrar completamente, o som de vidros quebrando ecoou pela casa. A mansão de Richard estava sendo invadida. Richard rapidamente desligou as luzes e conduziu Bia para um esconderijo secreto atrás de uma estante. O coração dela batia tão rápido que parecia prestes a explodir. Lá de dentro, eles ouviram passos pesados e vozes. Eles vieram pela pintura, sussurrou Richard. A tensão era insuportável. Do lado de fora do esconderijo, os invasores reviravam a casa. Um deles, um homem de voz rouca, disse: pegue tudo, mas certifique-se de que a pintura esteja intacta. O chefe não vai tolerar outro erro. Após o que pareceram horas, os invasores finalmente saíram. Richard e Bia emergiram cautelosamente, encontrando a casa em completo caos. Agora você entende? Isso não é apenas um mistério artístico. Isso é vida ou morte, disse Richard, com uma seriedade que fez Bia estremecer. Apesar do susto, Bia estava mais determinada do que nunca. Eles não vão me assustar, declarou. Ela sabia que a pintura escondia algo transformador, algo que valia a pena arriscar. Richard hesitou, mas acabou concordando. Se você está disposta a continuar, não pode fazer isso sozinha, disse ele, entregando a Bia um pequeno dispositivo que continha a localização de um cofre secreto. No cofre, Richard explicou, estavam os últimos documentos que Claire havia guardado antes do incêndio. Eles poderiam ser a chave para desvendar toda a verdade. Mas havia um problema: o cofre estava no prédio abandonado, indicado no mapa da pintura, um local que Richard evitava há anos por causa dos rumores de atividades ilegais. Bia percebeu que o prédio era uma antiga galeria de arte, o mesmo lugar onde Claire havia exposto pela última vez, antes de sua morte. A conexão era clara demais para ser ignorada. Com a pintura em mãos, eles decidiram que precisavam ir até lá. Se é onde tudo começou,
É onde vamos terminar isso, disse Bia, sentindo pela primeira vez que o medo era ofuscado por sua determinação. A noite em Las Vegas era iluminada por luzes de neon, mas a escuridão parecia mais densa à medida que Richard e Bia se aproximavam do prédio abandonado. Localizado em uma área esquecida da cidade, o antigo espaço da galeria de arte estava em ruínas, com janelas quebradas e grafites cobrindo as paredes. Aqui é onde tudo começou, disse Richard, com a voz pesada de emoção. Dentro do prédio, o ar era abafado, e o silêncio parecia amplificado. Eles se moveram com cuidado, guiados pelo mapa desenhado na pintura. Cada passo parecia aproximá-los de algo profundo e chocante. Quando chegaram a uma sala nos fundos, Bia notou marcas no chão que combinavam com o padrão encontrado na pintura. Era como se a própria arte estivesse levando-os à verdade. Richard usou o dispositivo que havia dado a Bia para destravar o cofre embutido no chão. Quando a tampa finalmente se abriu, eles encontraram documentos antigos, fotografias e um pequeno diário de Claire. As primeiras páginas do diário revelaram que Claire sabia que estava sendo vigiada pela Ordem do Horizonte, e suspeitava que alguém muito próximo de Richard estava envolvido. As palavras no diário eram comoventes e cheias de medo. Claire escrevia sobre como amava Richard, mas não sabia em quem confiar. Ela também mencionava que a pintura era a única forma de proteger a verdade. O incêndio não foi um acidente, dizia uma das páginas. Richard, com as mãos tremendo, virou as páginas até encontrar uma fotografia que fez seu coração parar. Era uma imagem de Claire segurando uma criança pequena, sua filha desaparecida. Atrás da foto, havia outra pista, uma inscrição dizendo que a menina, Emily, tinha sido levada para um local seguro antes do incêndio. Emily está viva. Richard sussurrou, com lágrimas nos olhos. Enquanto processavam as revelações, um som de passos ecoou pelo prédio. Bia e Richard olharam para trás, e um grupo de homens armados entrou na sala. Entre eles estava David, o irmão de Richard, que todos acreditavam estar morto há anos. David sorriu, mas era um sorriso frio e cruel. Sempre o irmão ingênuo, não é, Richard? Você nunca entendeu o verdadeiro valor dessa pintura. Ele explicou que havia simulado a própria morte para assumir o controle da Ordem do Horizonte e que Claire havia sido um obstáculo aos seus planos. A tensão atingiu seu ápice quando David ordenou que os homens pegassem a pintura e destruíssem os documentos. Bia, agindo rápido, escondeu o diário em sua bolsa antes que eles percebessem. Você não vai escapar disso, ela disse, com a voz firme, enquanto olhava para David. Richard encarou o irmão com um olhar que misturava raiva e tristeza. Você destruiu nossa família por ganância, e agora quer fazer o mesmo comigo? David riu, mas antes que pudesse responder, o som de sirenes ecoou do lado de fora. Bia, em um momento de inspiração, havia ativado um alarme silencioso que Richard instalara em seu dispositivo. A polícia invadiu o prédio, prendendo os homens da ordem e forçando David a fugir. Isso ainda não acabou, irmão, ele gritou antes de desaparecer na escuridão. Richard olhou para Bia, seus olhos refletindo gratidão e admiração. Você salvou tudo, ele disse, segurando sua mão. Mas ambos sabiam que ainda havia muito a ser resolvido. A polícia garantiu a segurança temporária de Richard e Bia, mas ambos sabiam que a batalha estava longe de terminar. Os documentos encontrados no cofre revelavam mais do que segredos da Ordem do Horizonte. Eles expunham uma rede de corrupção, lavagem de dinheiro e assassinatos encomendados que alcançava figuras influentes em Las Vegas e além. O diário de Claire era a peça-chave, mas cada palavra parecia aproximá-los de um abismo perigoso. Richard tomou uma decisão ousada: expor tudo publicamente. Chegou a hora de acabar com isso, de uma vez por todas, declarou ele.
com o apoio de jornalistas confiáveis, organizou uma coletiva de imprensa no centro de Las Vegas. Bia, embora temerosa, ficou ao seu lado, segurando o diário como se fosse um escudo. Enquanto se preparavam para o evento, uma surpresa inesperada abalou seus planos. Uma ligação anônima revelou o paradeiro de Emily, a filha de Richard, confirmando que ela estava viva e escondida em um abrigo em Chicago. A notícia foi um golpe de esperança e desespero ao mesmo tempo. Richard sabia que se fosse atrás dela, poderia colocar sua vida em risco. Se eu for atrás dela agora, posso levá-los direto até ela. Disse Richard, sua voz carregada de emoção. Bia segurou sua mão. Vamos proteger sua filha, mas primeiro precisamos expor a verdade. Eles precisam ser parados. A coletiva começou com Richard revelando os segredos mais sombrios da Ordem do Horizonte. Ele apresentou os documentos, que incluíam evidências de crimes que há anos eram encobertos. Minha família foi destruída por esta organização, disse ele, com a voz firme. Mas hoje, isso acaba. No meio do evento, o inesperado aconteceu. David apareceu entre os jornalistas, armado e determinado a silenciar Richard. Ele apontou a arma, sua expressão carregada de ódio. Você não vai destruir o que eu construí, irmão, gritou ele, interrompendo tudo. Bia, com uma coragem que nem sabia possuir, confrontou David. Sua ganância já tirou demais desta família. Não pode continuar. Enquanto ela falava, policiais à paisana, infiltrados na coletiva, se aproximaram discretamente de David. Um disparo ecoou pelo salão, mas foi o suficiente para distraí-lo e permitir que os policiais o detivessem. David foi levado sob custódia, mas não antes de gritar, isso não acabou. Outros virão. Richard, embora abalado, permaneceu firme. Ele sabia que o perigo ainda existia, mas também sabia que havia dado o primeiro passo para derrotar a Ordem. Quando a coletiva terminou, Bia olhou para Richard e sorriu. Você fez o impossível. E agora, vamos trazer Emily para casa. Os dias após a coletiva de imprensa foram intensos. As revelações chocantes sobre a Ordem do Horizonte explodiram como uma bomba em Las Vegas, com manchetes expondo os segredos mais sombrios da organização. Muitos membros poderosos foram presos, e a influência da Ordem começou a ruir. Mas, para Richard e Bia, a verdadeira vitória ainda estava pendente: encontrar Emily. Munidos das informações que receberam na ligação anônima, viajaram para Chicago. O abrigo mencionado na ligação ficava em uma área modesta da cidade. Richard estava nervoso, quase paralisado pela ansiedade, enquanto Bia permanecia ao seu lado, oferecendo apoio. Você está prestes a viver algo transformador, Richard. Apenas confie, disse ela, segurando sua mão. Quando chegaram, foram recebidos por uma mulher gentil chamada Marta, que administrava o abrigo. Ela confirmou que uma jovem chamada Emily havia sido acolhida ali há alguns anos, mas que agora trabalhava em uma escola próxima como assistente de arte. Marta revelou que Emily não apenas estava viva, mas tinha memórias fragmentadas de sua infância e frequentemente falava sobre um pai que ela achava ter perdido. Seguindo a orientação de Marta, Richard e Bia foram até a escola. O som de crianças rindo e correndo ecoava pelos corredores. Em uma sala iluminada, encontraram Emily, agora uma jovem adulta com cabelos castanhos e olhos brilhantes que refletiam uma combinação de inocência e determinação. Ela estava ajudando uma criança a pintar, e Richard ficou sem palavras ao reconhecê-la. Emily, ele chamou, sua voz embargada pela emoção. Ela olhou para ele, confusa no início, mas algo em seus olhos parecia reconhecê-lo. Pai, ela perguntou, hesitante, mas com uma emoção profunda em sua voz. O momento foi comovente e inesquecível.
Richard caiu de joelhos, abraçando Emily com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei que tinha te perdido para sempre, ele disse, enquanto Emily chorava em seus braços. Bia, assistindo à cena, sentiu uma onda de emoção que a deixou sem palavras. Nos dias seguintes, Richard e Emily passaram horas conversando, reconstruindo os pedaços de uma história que parecia impossível de ser restaurada. Emily revelou que foi salva por Claire durante o incêndio e levada ao abrigo por uma amiga da família. Ela nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite, mas sempre manteve a esperança de encontrar seu pai. Emily revelou que usou a arte como forma de lidar com o passado, sem saber que seu talento vinha da mãe, Claire. A conexão com Richard e Bia parecia natural, como se estivessem destinados a se encontrar. De volta a Las Vegas, Richard decidiu usar sua fortuna para fundar uma organização que promovesse a justiça e protegesse outras famílias de serem destruídas como a sua foi. Ele também apoiou Bia em sua carreira artística, ajudando-a a se tornar uma das artistas mais reconhecidas da cidade. Na última noite juntos no estúdio de Bia, Richard olhou para a pintura Segredos do Horizonte e sorriu. Essa obra mudou nossas vidas, disse ele. E agora, vamos usá-la para mudar muitas outras. A história termina com Richard, Bia e Emily juntos, olhando para o futuro com esperança. A pintura, agora emoldurada novamente, era mais do que uma obra de arte, era um símbolo de sobrevivência, amor e redenção. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.